Shalom para você, tudo bem? Eu queria compartilhar hoje aqui com você o Salmo 119, 105 diz assim: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho, por onde eu ando, ela me ajuda a não tropeçar. Essa ideia do salmista aqui é uma ideia na época que não existia energia elétrica, não existia lanternas, nada disso, e a ideia era que você, para caminhar, você precisava de uma lamparina, e essa lamparina, muitas vezes, ela era um pequeno pavio fumegante, que se acendia com óleo de azeite, né? E então, para a pessoa enxergar, ela abaixava, muitas vezes, a lamparina até os pés, porque era lâmpada para os pés praticamente, para os pés não tropeçar. E nessa situação que nós vivemos todo dia, nós precisamos ter uma lâmpada que nos faz caminhar nesses trilhos da vida, e nesse caminho que a gente vive, nós precisamos de algumas luzes, né? Precisamos de luz para poder caminhar. Muitas vezes eu já estive caminhando, por exemplo, numa situação, né? Uma vez eu estava indo para um culto, e juntamente até com jovens, isso eu era bem jovem, tinha um Fusca ainda, lá na região de Nova Odessa, o culto era na primeira igreja batista dos Letos, e eu chegando no caminho, os faróis apagaram, e não existia luz nas estradas, aquele breu, mas a lua, né, era tão forte que eu pude chegar no local. Então nós precisamos de luz. Então eu queria pensar em pelo menos assim, nesse tempo, 4 luzes para a gente tomar decisões, né? As nossas decisões podem ser tomadas de uma forma errada ou certa. E às vezes as decisões que você toma errada, elas são consequências para a sua vida inteira. Imagine, por exemplo, quando Jesus estava lá na Canaã da Galileia, quando Jesus multiplica a água, ele faz virar o vinho. Naquela festa, se Jesus não intervisse naquela história, o que ia acontecer? Dali 30, 40 anos as pessoas estariam falando: olha, a festa do fulano acabou, né? O vinho, eles nos deram água. Então há decisões que a gente toma na vida e elas serão para a vida inteira. O casamento às vezes errado, o trabalho errado, uma palavra. E antes de qualquer coisa, eu queria que você se lembrasse de uma coisa, né? Nunca tome nenhuma decisão na sua vida ou em qualquer circunstância quando você estiver profundamente desapontado, fisicamente exausto, irado, muito abatido, deprimido ou com uma perspectiva de derrota. Então, essas situações você não deve tomar nenhuma decisão. É melhor você pensar, dizer assim: ainda não estou pronto para tomar essa decisão, preciso de mais tempo. Então, profundamente desapontado, fisicamente exausto, irado, muito abatido, deprimido ou com a perspectiva de derrota. Então, como eu comecei falando sobre luz, nós precisamos de alguma luz, né, para a gente tomar alguma decisão, não é? Então, uma luz é oração. A Bíblia nos diz, né, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas elas, né, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Esse texto está lá em Filipenses 4:6. Então, a primeira luz para nós caminharmos é oração. Intimidade com Deus, oração. Nos encontramos com Ele, nosso quarto, né? Podia ser o quarto de guerra. A paz que Deus nos dá nas orações vão nos ajudar nas decisões. Então, se você quer ter uma luz para o seu caminho e as decisões sejam boas, primeira luz, oração. Gaste seu tempo orando nas suas decisões. A segunda coisa, as circunstâncias. Todas as circunstâncias devem ser analisadas, elas devem serem analisadas com profundidade, não é? Todos prós e contras, você deve procurar
nessas situações todas, levar em consideração e não desprezar nenhum fator. Então a segunda luz é as circunstâncias. Examine as circunstâncias das suas decisões, né? Examine ao redor, para frente, para trás. Se é um casamento, né? Converse com o pastor dessa pessoa, com a família. Então, porque se você analisar as circunstâncias, realmente as coisas acontecerão bem para você. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, Filipenses 4:8 diz, nisto pensai. Então, coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, né? Elas devem estar permeando as circunstâncias para que as decisões, né, possam ser tomadas. Então, essa é uma luz. A terceira luz é os conselheiros. Você tem um texto em Provérbios 15:22, diz assim, quanto não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles firmam. Então há uma necessidade de você ter um conselho para você tomar o caminho. Então essa é uma luz muito boa. Então você procure pessoas também que pensem diferente de você. Isso é muito importante. Porque se você às vezes está pedindo conselho para uma pessoa que pensa igual a você, não vai funcionar, não é verdade? Escolha pessoas, conselheiros bons, homens e mulheres de Deus, como aqui nós somos cristãos, né? Procure lá um pastor que possa, né, te ajudar. Então, o conselho realmente vai ajudar muito. E a Bíblia diz, né, que por falta de sabedoria, de conselho, muitos se corrompem. Então, essa é uma luz importante. E a quarta luz é a promessa de Deus para a sua vida. Então, a promessa de Deus para a sua vida. E para que nós, diz assim o texto lá em Hebreus 6:12, né? Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Então Deus tem milhares de promessas aqui na palavra dele. Então, você seja uma pessoa que comece a busque as promessas dele, né? Tem maneiras aí pela internet, livros. E quando você estiver procurando uma luz, essa é uma luz. Aquelas decisões que você tomou, procure uma promessa baseada na palavra de Deus que firme esse conceito para você, não é? Agora, se o texto disser para você não, né? Se o texto te falar não, então Deus tem algumas vontades, né? A vontade dele, uma delas é a vontade que está relacionada aqui na palavra de Deus, né? Não furtarás, não matarás. Essa é uma vontade de Deus e que está lá. Então são negativas ou são bênçãos, né? Já está lá na palavra de Deus. Mas tem as vontades de Deus permissivas, né? Com quem você vai casar, o trabalho que você vai realizar. E tudo isso você precisa, né, saber as decisões. Porque decisões erradas é que nem aquele caminho que você entra lá na Marginal de São Paulo, né, e vai, e não tem lugar para voltar, você anda quilômetros. Então, meu irmão querido, minha amiga, meu colega, as circunstâncias podem mudar, os conselheiros podem mudar, mas a palavra de Deus jamais mudará, não é? Então, pense nessas 4 luzes para você seguir o seu caminho. Oração, circunstâncias, os conselheiros e as promessas de Deus para a sua vida. Não tome decisões quando você estiver desapontado, irado, abatido, deprimido ou na perspectiva de derrota. Espere um pouquinho e não também emocionalmente. Shalom para você, shalom, né? Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você. Grande abraço.